Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A Frente Parlamentar da Agropecuária realizou um encontro presencial e debateu temas importantes para o agro, como exportações e segurança jurídica. Durante a coletiva de imprensa, o presidente da FPA, o deputado Sérgio Souza, falou também sobre o projeto de lei que trata da demarcação de terras indígenas. O PL 490, que tramita desde 2007 na Câmara dos Deputados, propõe, entre outras medidas, que a tese do marco temporal seja aplicada à demarcação. Na prática, isso significa que apenas os espaços comprovadamente ocupados por indígenas, em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, poderão ser classificados como terras demarcadas. O projeto de lei teve seu texto base aprovado na semana passada na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro ponto, esse projeto não trata em nenhum momento de direitos individuais de índios. Nós não estamos retirando e nem colocando nenhum direito para índio. Ele traz aquilo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, nas condicionantes que já fixou no caso do julgamento da Raposa Serra do Sol. Ele é muito claro nesse sentido, aonde ele põe o marco temporal, e o marco temporal é o colocado não por esse projeto, mas pela Constituição de 1988, que pende de regulamentação até hoje. O Parlamento brasileiro não conseguiu regulamentar esse dispositivo constitucional, o Supremo teve que se manifestar há cerca de 10 anos atrás, e o Poder Executivo também, porque o Parlamento negligenciou até aqui. Então nós estamos regulamentando um dispositivo constitucional, dizendo quais são as regras para a utilização e demarcação de terras indígenas. Produtores rurais estão planejando o plantio da próxima safra e terão mais recursos disponíveis para contratar este ano. O Banco do Brasil anunciou aumento de 17% no volume financeiro para o Plano Safra 2021-2022. O Banco do Brasil vai disponibilizar para a safra 2021-2022 135 bilhões de reais, valor 17% superior ao último plano. Para a agricultura familiar e médios produtores, serão 34 bilhões de reais. As taxas serão as mesmas do Plano Safra do Ministério da Agricultura. Para os pequenos produtores, os juros vão variar entre 3% e 4,5% ao ano para operações de custeio. Para médios produtores, as taxas praticadas com custeio serão de 5,5% ao ano. E para os grandes produtores, a taxa de custeio será de até 7,5% ao ano. Esse Plano Safra contemplou o pequeno produtor rural muito, que eu fiz um desafio no lançamento do Plano Safra, chegarmos a 300 milhões de toneladas esse ano, nessa próxima safra 21-22. Eu acho que com todos esses apoios, e se São Pedro nos ajudar, com certeza nós podemos ter esse desafio realizado. O agro não parou durante a pandemia, muito pelo contrário, produziu mais ainda. E o campo, ao não parar, cada vez mais garantiu não só a nossa segurança alimentar, bem como a alimentação para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Durante a cerimônia, o presidente do Banco do Brasil anunciou também uma parceria com o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, com o objetivo de obter mais recursos do exterior. Buscando recursos no exterior para apoiar ainda mais o agronegócio brasileiro. Vamos assinar uma parceria com o NDB, o New Development Bank, Banco de Desenvolvimento dos BRICS. São recursos de longo prazo que podem chegar até 1 bilhão e 500 milhões de reais para a construção de silos e armazéns, irrigação e energia renovável, com até 18 anos para o pagamento. Vamos trazer mais dinheiro para o Plano Safra para que os produtores possam ampliar a armazenagem da produção. Esse abraço agora do NDB ao Banco do Brasil é justamente para máquina, equipamento, modernização de infraestrutura, da porteira até os portos. E eu acho até que além dos portos, porque nós estamos entrando para a OECD, estamos justamente tentando o acesso ao OECD para conseguir não só a cabotagem, mas também mais competitividade no transporte global da nossa safra. Quer dizer, a nossa safra pode chegar mais rápido e mais barato no mundo inteiro.
O Rio Grande do Sul deve colher uma super safra de inverno. São as boas notícias que vêm do agronegócio. Cevada, aveia, canola e trigo. Os campos já estão prontos para a próxima safra gaúcha, a de inverno. Será um ano muito positivo em termos de plantio, de expectativa, de área plantada, muitos vindo aí pelo sucesso da agricultura e da pecuária do Rio Grande do Sul na safra de verão e que está levando o Rio Grande do Sul retornando ao protagonismo de muito tempo. A projeção é de colher mais de 3 milhões e 700 mil toneladas. Entre os grãos, destaque para a aveia, que vem crescendo em área plantada. Um potencial para alimentação, tanto humana quanto animal. Então, diversos mercados começam a surgir e os produtores estão visualizando isso, estão visualizando também como uma oportunidade. Colher uma boa safra de inverno é um sonho antigo e também um desafio para os produtores no sul do país, que são responsáveis por 90% da safra nacional. E o trigo tem um papel importante. Além de ser um dos produtos que o Brasil mais importa, o aumento da área plantada de trigo é a esperança de colher um grão ainda com maior qualidade. De 1 milhão de hectares, novamente, depois de diversos anos, certo? De 11 anos, nós é a segunda maior área que nós teremos, então é um alento para o Estado. A colheita deve ser farta. O trabalho dos produtores, aliado à tecnologia no campo, está fazendo a diferença. Agora, só falta o clima ajudar para termos mais grãos na mesa dos brasileiros. O Brasil pode se beneficiar com a abertura de uma nova cota de importação de frango publicada pelo governo do México. A expectativa otimista é da Associação Brasileira de Proteína Animal. A nova cota prevê importação de 30 mil toneladas de carne de frango de nações exportadoras, incluída no Acordo de Livre Comércio dos países da América do Norte, e foi publicada pela Secretaria de Economia do Governo do México. A publicação aponta como motivo para ampliação do volume questões como o aumento nos preços internos da carne de frango. A cota, isenta de tarifas de importação, é válida para diversos cortes. Atualmente, mesmo com a aplicação de tarifas de 75%, o mercado mexicano é um importante destino do frango produzido aqui no Brasil. Segundo a BPA, entre janeiro e maio, o país importou mais de 38 mil toneladas. No Rio Grande do Sul, produtores estão preocupados com a saúde das lavouras de soja. Por isso, pela primeira vez, o estado vai adotar o vazio sanitário do grão. O vazio sanitário nada mais é que o período em que não se deve cultivar ou ter plantas vivas de soja em nenhuma lavoura daquela região. O Rio Grande do Sul resolveu aderir a esse sistema porque na safra 2020-2021 foi identificada a presença da ferrugem asiática próxima ao leste do estado. Como isso não é comum para a região, foi tomada a decisão pelo vazio sanitário de uma forma ainda preventiva. A praga pode causar danos irreversíveis às lavouras atingidas, com enormes perdas financeiras para os produtores rurais. A data do vazio sanitário ainda vai ser divulgada oficialmente em um comunicado do Ministério da Agricultura até o fim do mês de julho. Inicialmente, a data escolhida para a proibição do cultivo e da presença de plantas vivas foi de 13 de julho a 10 de dezembro do ano que vem. Segundo o consórcio antiferrugem da Embrapa, que é responsável por divulgar esses dados, nesta safra, o estado do Rio Grande do Sul registrou 138 casos da doença. Já na safra anterior, foram apenas 22 ocorrências. Por isso, essa grande preocupação. Um estudo lançado pelo Atlantic Council revela que o agronegócio brasileiro deve perder espaço na pauta exportadora para a China até 2035. Uma das pesquisadoras, Tatiana Prazeres, professora da Universidade de Pequim, falou ao jornal Terra Viva. Vamos acompanhar um trecho. E o que a gente identifica é que, para o mundo, as exportações do Brasil e da América Latina seguirão crescendo, né? A gente estima que serão 25% maiores as exportações do agro para o mundo do que são hoje. Acontece que não será a China, nesse nosso estudo, que puxará essa demanda internacional. Então, é algo que talvez seja surpreendente, porque nos força a pensar em que outros mercados o Brasil deveria considerar para a expansão das nossas exportações agrícolas.
Quem na China ganha espaço, né? Quem é que passa a ocupar uma fatia maior das importações chinesas do agro? E aí o que a gente vê Índia ocupando espaço, a gente vê Indonésia e Tailândia também. Então, a Indonésia, por exemplo, de 4% das importações chinesas que eles têm hoje, iria para 7,5% em 2035. A Tailândia, de 5% para 7%. Ou seja, um comércio mais intrasiático é o que a gente antecipa para 2035. Agora o nosso assunto é leite. O índice IDEAGRE do leite brasileiro, considerado uma referência no setor, apontou que nos últimos 3 anos, as fazendas mais eficientes aumentaram a produtividade das fazendas profissionais por vaca dia. A gente vem fazendo esses acompanhamentos de 3 em 3 meses. Então, a gente tira um retrato de 12 indicadores de um conjunto de fazendas e dentro desse conjunto a gente destaca as que têm melhor desempenho. É o que a gente chama de top 10%. O que a gente tem percebido? No início das avaliações, as produções eram na casa de 18, 19 litros por dia por vaca do rebanho, né? Com o passar das edições, a gente está chegando numa média nacional de aproximadamente 23 quilos. Então, é uma evolução importante. Para que a gente aumente a produtividade por matriz, o que acontece nas outras etapas do sistema de produção também tem que ser muito bem cuidado, né? Então, a gente percebe que houve um importante desempenho nos índices reprodutivos, principalmente na taxa de preias, que é um índice muito importante, que indica o percentual, a velocidade com a qual a gente emprenha as vacas. Então, junto com a produtividade, a gente teve um desempenho nessa taxa também. Hoje, a média nacional ela é de 17%, e das top 10% mais eficientes é de 23%. E outros indicadores que melhoraram também foi, diminuímos a taxa de mortalidade de vacas, que está na casa hoje de 6%, e os outros índices também relacionados, como a capacidade das vacas produzirem leite dentro da própria lactação está evoluindo. Então, a gente percebe, a gente acompanha a produção de leite de primíparas, que são as vacas de primeira cria, secundíparas e multíparas. Então, todas essas curvas estão se deslocando. Então, se você melhora a eficiência reprodutiva, você tem a vaca menos tempo improdutiva ou seca dentro da fazenda, isso impacta diretamente na produtividade média por animal, e tem um número muito importante que a gente olha também, que é o DEL médio no rebanho, né? Então, se você demora para emprenhar a vaca, você tem muita vaca em fim de lactação, mesmo que a vaca tenha uma ótima capacidade produtiva, se você tem muita vaca em fim de lactação, a produtividade média do rebanho é comprometida. Então, esse DEL médio hoje nas fazendas mais eficientes, ele está próximo do ideal, que são 169 dias. Então, é uma combinação de fatores para que esse desempenho venha sendo aprimorado ao longo dos meses e anos aí. O que a gente percebe, a implantação do sistema de gestão em si, você passar a controlar e medir já é um grande passo tecnológico, né? E porque é muito difícil você ter os melhores desempenhos se você tratar tudo no sentimento. A gente sabe que é muito importante você entender e ser conhecedor da atividade, mas na hora de fazer os ajustes finos, a gente sabe que hoje, mais do que nunca, isso é importantíssimo, pelo desafio que a gente enfrenta dos preços dos insumos, né, fundamentais para a produção de leite. Tudo que for de tecnologia, não precisa ser necessariamente ser um ordenho robô, pode ser um novo manejo de bezerros, pode ser uma tecnologia para acelerar o processo de reprodução. A gente percebe que a adesão ela tem aumentado, e é muito importante não ligar a tecnologia a grandes investimentos, tá? Existem várias tecnologias que estão acessíveis mesmo ao pequeno produtor e que podem mudar o patamar de produtividade dele. E muitos desses produtores que obtêm sucesso têm adotado essas boas práticas. Se você quer rever o conteúdo exibido aqui no Tatersal, é só acessar a nossa página tvterraviva.com.br. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você, excelente fim de semana e até segunda. Tchau!